se vocês querem aprender a pintar rosa e também como pintar no piquê, então você está no lugar certinho. Eu me chamo Mônica Barros e vou te ajudar nesse sentido. Vamos então para a videoaula. Ah, não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho de notificação. Oi, pessoal! Vamos para mais um passo a passo dessa linda rosa. Aí eu trouxe uma nova sugestão de pintar no piquê e também usando água. Peguei a minha cor rosa bebê, como vocês estão vendo aqui, e já diluí ela, ó, para deixar mais suave essa pintura. E aí, com o pituá, com a tinta diluída na água, vou umedecendo e vou preenchendo todo esse espaço, sempre rebolando o pituá em cima. Agora, nessa pontinha aqui, vocês vão passar a cor rosé. É bem importante que quando vocês estiverem fazendo esse efeito, que esteja tudo molhado, porque fica bem legal essa passagem de uma cor para outra. Agora, com rosa antigo, eu já coloco nesse espaço, usando o pituá mesmo, e vou espalhando bem. Uma dica também que eu quero passar para vocês. Eu faço a diluição somente das cores claras. Para as cores escuras, eu mantenho a tinta pura mesmo, sem diluir. Diluí um pouquinho do meu branco, ó, e já venho aqui em cima, puxando bem no meio, usando o branco, ó, e vou espalhando bem. Com o pincel de cerdas macias, número 12, venho com a cor rosa antigo e acrescento aqui para formar esse corte. Agora, eu já volto aqui na borda e vou acrescentando aos poucos, para deixar o nosso acabamento dessa pétala bem bonito. Já puxo aqui também, ó, alguns risquinhos, né, para imitar a textura da pétala e vou puxando. Lembre-se que para fazer esse efeito, o legal, pessoal, é trabalhar sempre com as cores úmidas, porque aí você consegue deixar bem mais delicado. Aí, continuo nessa bordinha aqui, trabalhando com meu rosa antigo, vou dando aquela puxadinha para ficar um efeito bem legal e para ter aquele efeito de textura também. Com um pouquinho do branco, volto aqui nessa pontinha e já dou aquela puxadinha. Aproveito e já acrescento em alguns pontos do meio da pétala, como vocês estão vendo aqui. Para esse outro lado da pétala, já dei uma adiantada com rosa bebê diluído na água. Aí, já venho com o meu rosé e já venho puxando com o pituá. Acrescento um pouquinho aqui, ó, do meu rosa ciclame nessa borda, na ponta de baixo, e vou puxando bem esse rosa ciclame. Continuo espalhando. Agora, com o pincel número 12, um pouquinho do rosa antigo, eu já vou acrescentar aqui para separar uma pétala da outra. E o importante é que quando a gente trabalha, né, que a pétala tá molhada, então o rosa antigo não fica tão marcado. E aí eu puxo, vou fazendo algumas texturas também, né, para imitar aquela fibra que a pétala tem. Vou voltar agora com o meu rosa ciclame novamente, ó, e vou fazer alguns acabamentos em cima da pétala. Vou dar continuidade no meio da pétala, acrescentando esse rosa ciclame. E tenho sempre essa preocupação, ó, de quando eu for fazer cada movimento, dar aquela inclinadinha no pincel. Isso é bem importante também.
Retorno novamente com meu rosa antigo e vou acrescentando aqui na borda da nossa pétala para trazer acabamento. Procuro sempre dar aquela puxadinha, tá? Para a tinta se unir uma na outra, para não ficar só aquele risco quando a gente passa o pincel, ó. Podem notar que eu passo o pincel e dou aquela puxadinha. Dei uma umedecida no pincel com a água e um pouquinho do branco. E aí, eu já vou acrescentando, ó, em cima da pétala e vou puxando. Também, esse efeito do branco que a gente passa é seguindo sempre o movimento da pétala. E também vai trazer volume para sua pétala, tá? Já diluí a minha cor rostinho de boneca na água para facilitar, para deixar a pintura mais leve. E aí, eu venho nesse espaço e venho preenchendo com o pituá para ser mais rápido. Pego um pouquinho do meu rosé e já coloco bem próximo ao corte dela e vou puxando, ó, para que esse rosé venha entrar dentro dessa cor, né, rostinho de boneca, para se misturar e ficar esse degradê bem bonito. Aqui nessa parte de baixo, pessoal, eu tô usando um pouquinho da cor papaya, tá? E aí, eu venho agora com um pouquinho do meu verde oliva. Como vai estar uma parte que está próxima às folhas, né? Então, esse verde oliva vai ficar aí, e aí eu puxo com o pituá. Por isso que é importante vocês trabalharem com as cores úmidas, porque aí quando você passa cores fortes, ela não fica tão destacado. E aí, eu já separo as pétalas dessa parte do corpo, usando e reforçando o meu rosa antigo. Para essa parte aqui que eu volto, a tinta está pura, não tá diluída. Já venho novamente com o meu rosa antigo, ó, e vou acrescentando bem próximo, né, ao corte dela. Vou puxando também, bem pouquinha tinta, é bem importante você ter essa preocupação. Aqui nesse corte, eu diluí o branco, usei o pincel número 12 e diluí o branco e venho acrescentando para esse corte, ó, com a tinta diluída. Eu trouxe essa sugestão de diluir na água porque algumas pessoas não conseguem achar aquarela silk incolor. Então, eu trouxe para mostrar para vocês que dá também para diluir na água. E diluindo, pessoal, a pintura ela fica mais suave, sim. Então, por isso que é importante. Dá para usar o diluente? Dá para usar o diluente. Só que eu gosto mais da aquarela silk para fazer rosa. Deixa bem mais delicado. Agora, com um pouquinho do meu rosa ciclame, ó, venho no espaço onde não tem branco e venho puxando esse rosa ciclame para que ele venha se misturar com esse branco que eu passei. Aí, eu volto novamente com o branco nesse corte e vou só intensificar o que eu já tinha feito, ó, para deixar ele bem mais evidente aí no nosso corte. Aí, eu venho, pessoal, novamente com meu rosa ciclame e vou acrescentando lá em cima. Agora, eu vou voltar aqui, ó, novamente com um pouquinho do meu rosa antigo, ó. E vou puxando para separar bem. Só tô reforçando o que eu já tinha feito, tá? Que são os pontos principais da nossa pintura. Volto nesse espaço aqui com a minha cor rostinho de boneca diluída na água. Já deixo as bordas reservado para voltar aqui com o papai, ó, e espalho com o pituá. Nesse espaço livre, entro com a minha cor rosé.
Volto com o meu pincel de cerdas macias, com um pouquinho da minha cor rosa antigo. E aí, eu vou acrescentando, principalmente aí no próximo aos cortes dela, né? Que é uma parte de sombra, que a gente precisa dessa profundidade. Volto aqui nesse corte com agora só a tinta branca, lembrando que a tinta branca eu diluí num pouquinho de água. Acrescento um pouquinho da minha cor papaya aqui e vou puxando. Volto com o pituá para essa pétala e a cor branca e vou espalhando bem. Com a minha cor papaya, eu venho puxando, coloco um pouquinho, ó, e vou espalhando para que essa cor papaya, ela também entre dentro da cor branca, que aí fica um efeito bem delicado, bem bonito. Troco de pincel, pessoal, para acertar os espaços onde o pituá não consegue entrar, ó, ainda usando a cor papaya. E procuro sempre também, quando eu estiver usando o pincel de cerdas macias, né, passo a tinta, espalho bem. Retorno com o meu rosa antigo, e aí vou acertando o que eu já tinha feito também. Aqui, ó, separando também essa parte do corpo dessa pétala e vou puxando. Com um pouquinho do meu rosa antigo, também vou fazendo essa textura, né, que é a fibra dela, e vou espalhando bem. Com um pouquinho do branco, venho bem na bordinha e vou puxando novamente para dentro das outras cores. Com um pouquinho do meu verde oliva, eu passo nessa pontinha, ó, e espalho bem pouquinho a tinta mesmo. Volto com rosa antigo e acrescento aqui e dou uma espalhadinha. Com o branco novamente diluído na água, ó, venho para essa outra pétala. Vou espalhando bem, que é bem importante, né? Espalhar, para depois a gente entrar com as outras cores. Agora, com o meu rosa antigo, nem lavei o pincel, já coloco ali, separo e vou puxando esse rosa antigo para dentro do branco.
Para esse outro lado, eu venho com rosa bebê e espalho bem. Já aproveito, pego a minha cor papaya, acrescento aqui e faço aquela mesclagem bem bonita, a união das cores. Volto com o branco, ó, e puxo o branco bem na bordinha e dou aquela puxadinha bem de leve. Vou voltar com o meu rosa antigo e vou acrescentar aqui que há um ponto de sombra e me pede uma cor mais escura. E se você quer aprender a costurar essa fronha do zero, é só ir lá no canal Artes do Natan, que você vai aprender a costurar ela. Ele vai te ensinar um passo a passo bem legal. Já volto novamente com meu rostinho de boneca, espalho bem e acrescento um pouquinho do meu rosa antigo. Coloco o rosa antigo, ó, e vou puxando para trazer uma nuance bem bonita, ó. Vou espalhando bem, para ficar bem delicado. Volto com um pouquinho do branco, principalmente na parte dos cortes da rosa. É importante também, né, nesses espaços pequenos, vocês usarem o pincel pequeno. Aqui, ó, essa cor que vocês estão vendo que eu tô passando é o meu papaya. E procuro sempre espalhar, pessoal, em cima da minha peça. Se você já está gostando dessa videoaula e quer aprender a pintar outros tipos de rosa comigo, então já deixa o seu comentário também, já curte, comenta, compartilha, que isso é bem importante. O YouTube vai entender que você está gostando desse conteúdo. E claro que nós aqui do Ateliê Dona Arte Mônica Barros vamos voltar com outros tipos de aula bem interessante. Volto com um pouquinho do branco e vou acrescentando nos cortes. Agora eu tô usando um pincel número 4 de cerdas macias. Coloco um pouquinho do meu rosa antigo. E aí eu vou puxando. Agora com um pouquinho do papaya, espalho. Volto novamente com o rosa antigo, ó. Dou aquela espalhadinha, usando o pincel número 4. E tenham todo cuidado, tá, pessoal? Ó, o papaya novamente. E vou unindo uma cor na outra. Já volto com um pouquinho também do branco aqui, ó. Para a profundidade, pessoal, aqui da rosa, ó, eu venho com um pouquinho da minha cor vinho e acrescento, usando o pincel número 4, principalmente aqui no miolo dela, ó, e vou puxando bem.
Agora eu vou voltar com o meu rosa bebê novamente, diluído, ó, usando o pincel número 12. Agora um pouco da minha cor papaya. Vou espalhando bem, com cuidado. Entro com um pouquinho da cor branca, ó. E procuro sempre dar aquela espalhada, isso é bem importante, tá? E podem notar que quando eu tô passando o pincel espalhando a tinta, eu vou seguindo o movimento do meu risco. Pessoal, não esqueça de acompanhar o nosso trabalho lá no Instagram, Ateliê Donharte Mônica Barros. Tem o do Natan Costura Criativa. Tem muito passo a passo, tem o canal do Natan, né? Também aqui no YouTube, Artes do Natan, onde você vai aprender a costurar. Ele vai te ensinar de uma forma didática, rápida, simples e peças para você vender. Volto com um pouquinho do meu rosa bebê e agora o rosa antigo. Com o rosa bebê, com o pituá, venho nessa outra pétala também, espalhando. Com um pouquinho do rosé, já encosto aqui e vou puxando. Já acrescento um pouquinho do branco aqui também e espalho. Aí, pessoal, eu só vou voltar e reforçar todos os pontos de luz da nossa flor, tá? Lembrando que nos espaços maiores, por mais que eu use esse pincel de cerdas macias, o número 12, eu posso até voltar com o pituá para corrigir. E aí, nós vamos fazer todo o reforço usando o branco. Eu gosto de diluir o branco porque ele fica bem mais delicado.
Agora eu vou trabalhar um pouco da profundidade, usando um pouquinho da minha cor vinho e vou acrescentando nos pontos que é necessário. Procurem sempre também dar aquela espalhadinha. Se você gostou dessa videoaula e quer aprender a pintar comigo as folhas dessa rosa, o botão, a aprender a bater o stencil, então já se inscreve aqui e aperta o sininho de notificação. Lembrando que para a segunda parte eu vou precisar que você comente, deixe o seu comentário aí, quero segunda parte, onde eu vou te ensinar as folhas, a fazer esse lindo botão, a fazer o fundo e aplicar o stencil. Vai ser um prazer voltar com a segunda parte. Não esquece de se inscrever e logo vai estar disponível o risco lá no meu Instagram, Ateliê Dona Arte Mônica Barros, e também lá no Facebook, Mônica Barros Arte. Se você quer aprender também a costurar essa fronha, já se inscreve lá no canal Artes do Natan, ele vai te ensinar a costurar do zero. Foi um prazer muito grande te ter até aqui. Eu espero que você tenha gostado, foi feito com muito amor e carinho. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.